Olá pessoal, essa é mais uma edição do Papo Social Podcast. E antes de nós iniciarmos, eu sempre gosto de frisar as instituições que nos apoiam. A Universidade Regional do Cariri, a URCA, a Fundação Associação Furtado Leite, as empresas que nos apoiam aqui com relação à internet, a Araújsat e a Inova Informática. E nós temos também a Sejatel, que é uma empresa que nos ajuda desde uns 19, 18 anos atrás. E se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho, comenta aí. E eu gostaria de mandar um alô para todo o pessoal aí que comentou, fez comentários, curtiu, compartilhou a edição anterior, que foi com Cícero Cabeludo. Então, se você quiser rever, vai ter um link aqui em cima ou embaixo nos comentários, né, Silvan? E esse podcast é uma produção aqui da Fundação Educativa e Cultural Arca, e eu, Fábio Barbosa, Silvan, que está por trás aí. E nós estamos aqui com o Nicolau Neto, né? Eu gostaria que o Nicolau se apresentasse. Nicolau, se apresente aí, por favor. Boa tarde a todos e a todas do podcast Papo Social, né? E já de antemão agradecendo o Fábio, o Silvan, que nos convidaram para bater um papo com vocês. O Fábio já disse, meu nome é Nicolau, eu sou graduado em História e estamos aqui para contribuir com vocês. Abraço a todos. As pessoas que eu chamo aqui no Papo Social Podcast, ela tem uma representação dentro da comunidade, seja no âmbito cultural ou educativo, ou em lutas. O Nicolau, ele é um ativista em favor da população negra e quilombola, e eu gostaria que ele frisasse quando foi que ele começou a iniciar o seu ativismo. Quando foi que tu começou assim, deu aquele ênfase de dizer, olha, cara, eu preciso lutar pela minha população negra? Você pode falar? Claro. Mais uma vez agradecer o convite, né, do podcast Papo Social, em nome do Fábio e do Silvan. Na verdade, Fábio, é de longa data, né? Já aparecia no nosso inconsciente, só que a gente, de certa forma, não sabia, né? Por exemplo, sempre apareceu essa questão da gente perceber, enquanto negro, né, enquanto negra, que a gente não se sentia representado nos livros didáticos, né, nos espaços de poderes, nas escolas, na universidade, né, nas grandes empresas. Então, isso, de certa forma, sempre apareceu, mas a gente, de certa forma, não sabia ainda como contribuir. E aí isso veio aflorando mais quando a gente entrou na universidade para cursar o curso de História, e a gente viu que também na universidade a população negra, ela, de certa forma, ela não aparecia, né? Poucos professores na universidade, negros e tudo mais. E aí, quando foi em 2011, nós tivemos, antes a gente trabalhava no informativo aqui da Rádio Comunitária Altaneira FM, fazendo o jornal, e aí nós fizemos uma seleção para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, passamos nessa seleção e houve a necessidade da gente se desligar do informativo. A gente foi para participar do IBGE, a gente fez todo aquele processo de coleta de dados, e depois, quando acabou o processo, a gente retornou para a rádio, né? Isso em 2010. E aí depois houve a necessidade da gente sair da rádio de novo, e a gente foi prestar serviço na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, lá mesmo prestando serviço, a gente teve a ideia de construir um blog, né? Construindo um blog, e aos poucos a gente foi inserindo essas temáticas étnicas raciais no nosso portal, né, de comunicação. Ou seja, a gente criou um espaço de comunicação para que, a partir desse espaço de comunicação, nós pudéssemos construir textos, né, inserir imagens que a gente viu que não apareciam nos grandes polos de comunicação, né? Então a gente utilizou o blog para isso, né, para poder transparecer uma questão que a gente, de certa forma, não sabia como contribuir para ajudar. Você frisou a parte do blog. Ele se iniciou com o nome Informações em Foco, depois você
mudou de nome e colocou o blog do Negro Nicolau. O teu blog, ele tem um grande ênfase, eu acho que na região do Cariri, nacionalmente, né? Eu, de vez em quando, vou lá ler as postagens, acho muito importante, muito relevante para a nossa comunidade em geral. Esse teu trabalho de base no blog, ele se difundiu em palestras que você faz, nesses momentos você já rodou assim uma grande parte do Cariri, já foi para fora fazer representações do teu ativismo com relação à população negra. E uma das coisas que eu gostaria de frisar o racismo hoje. Ele é um racismo estrutural, a nossa sociedade ele estruturalizou o racismo. Você pode difundir, dizer como é que ele está estruturado? Pronto. Muito interessante a tua pergunta, Fábio. Tem um professor, ele não é brasileiro, né? Mas ele é radicado no Brasil faz muito tempo. O nome desse professor é Kamendjele Munanga. Ele é um professor da USP, tem doutorado. E aí o Kamendjele Munanga tem uma frase que impacta muito quando o assunto é racismo. E vai colaborar com essa tua pergunta, né? O Munanga, ele diz que o nosso racismo, ele é um crime perfeito. Se a gente for dialogar com essa frase, o Munanga, ele tem toda a razão. Por que que o nosso racismo ele é um crime perfeito? Porque ele se estruturou, ele se enraizou tanto no nosso país, que as pessoas não enxergam que o racismo ele está em toda parte. E acha que a gente vive numa democracia racial. E não é bem assim. Né? Quando o Munanga diz que é um racismo, é um crime perfeito, porque embora muitas pessoas, porque o nosso país, eu gosto sempre de trazer esse dado para a gente poder comparar com um ponto importante, que eu gosto sempre de dizer que o Brasil ele é o país mais racista do mundo. Por quê? Porque o Brasil ele é o país mais negro do mundo fora do continente africano. O Brasil, ele, em números de população negra, o Brasil só perde para a Nigéria, e a Nigéria fica no continente africano. Então, o Brasil é o país mais negro no mundo fora do continente africano. A nossa população ela é majoritariamente negra. 56% da nossa população ela é negra. Mas a gente não vê esse número espalhado nos espaços de poderes. Eu sou professor. Se a gente for ver nas escolas, nos cargos que a gente chama cargos de confiança, né, cargos de poderes, que é aqueles cargos que onde pode se fazer alguma coisa para diminuir o racismo, a gente não vê, por exemplo, cargos de diretores. Quantos diretores nas escolas públicas tem que são negros? Quantas diretoras tem que são negras? Por exemplo, a gente tem praticamente a mesma idade, né? Isso. E a gente vê que a gente não teve diretores negros. Isso. Poucos professores nós tivemos que eram negros, mas a nossa população era majoritariamente negra. Nos espaços de poder, nas câmaras municipais aqui em Altaneira, quantos vereadores e vereadoras são negras? Até mesmo aquelas pessoas que pela questão da cor de pele mesmo que a gente vê, que são negros, se recusam a dizer que são negros. Né? Então a gente não tem. Quantos prefeitos em mais de 50 anos de Altaneira nós tivemos que foram negros? E são cargos de poderes. Né? Nas câmaras federais, quantos deputados e deputadas são negros? A gente não tem. Pouquíssimos casos. Né? O STF, que é o Superior Tribunal Federal, é o órgão de justiça maior que a gente tem no país, que é o responsável por resguardar todos os direitos, né? Assegurar que os direitos da população sejam garantidos. A gente não tem. Nós só tivemos salvo engano, só tivemos um que foi o Joaquim Barbosa. A gente não tem mais. Né? É bem interessante a resposta que o Nicolau deu, que é justamente isso. Né? Nós fomos um país colonizado, e com isso vieram os negros, e nossa cultura em si, ela é negra. E dificilmente, uma coisa que você falou que eu acho interessante, dificilmente um candidato político, ele muitas vezes é negro, tem a pele negra e tal, ele se declara negro. Eu acho que nessa última eleição, poucos, eu acho que 1 ou 2,
não me ressalvo. Mas uma das coisas que eu gostaria de te perguntar é as políticas sociais para amenizar o impacto que nós sofremos no Brasil com relação à população negra. Hoje, devido ao governo que está aí, altamente autoritário, sem nenhuma ética ou moral, dentro dessas políticas de cotas raciais que veio lá no governo da Dilma ou do Lula, como é que tu vê as cotas raciais para que os negros comecem a entrar realmente dentro da universidade, ocupem os espaços de poderes, escolas, diretoria? Você viu como uma política forte ou você viu como uma política que ainda existe muitas falhas? Pronto. Assim, o primeiro detalhe, Fábio, que a gente precisa colocar primeiro, entender o que são políticas afirmativas, né? Você citou aí o caso das cotas raciais. Primeiro, entender que essas cotas raciais, elas elas devem ser entendidas como ações reparadoras, né? Compensatórias. Mas, assim, a palavra mais correta seria ações reparadoras, no sentido de que elas são ações que precisam sempre ser colocadas em pautas para poder reparar um erro histórico que foi cometido e que a gente tem resquícios ainda disso, que foram cometidos contra a população negra, né? Você citou aí, nós somos um país que tem um passado histórico muito triste, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, depois nós fomos o último país, praticamente o último país do mundo a extinguir a escravização, em um país que teve mais de 300 anos escravizando seres humanos, simplesmente pela cor da pele. Na antiguidade, eu sempre gosto de ter esse exemplo nas minhas aulas, na antiguidade nós tivemos escravização. Mas qual era a diferença? Na antiguidade, as pessoas elas eram escravizadas não simplesmente pela cor da pele, mas elas eram escravizadas por não ter quitado uma dívida, né, por ter perdido um confronto militar. E aquelas pessoas que perderam, elas eram tornadas escravas, né, escravizadas. No Brasil foi o contrário. O Brasil, apenas 2 grupos foram escravizados, os povos nativos, que erroneamente as pessoas costumam chamar de povos indígenas, né? Indígena vem de Índia, porque os portugueses pensaram que estavam chegando nas Índias, né? Aí viram o pessoal lá e disseram, olha, chegamos nas Índias, aquelas pessoas são indígenas. O nome correto são povos nativos ou os povos originários. E aí escravizaram só esses 2 grupos, os povos nativos e os povos negros africanos, que foram trazidos de forma forçada para o Brasil para serem escravizados. Então, 300 anos, não são 3 dias. Não são 300 dias, são 300 anos, 3 séculos, você escravizando seres humanos simplesmente pela cor da pele, né? Então, quando vem, aí você citou a questão da governabilidade, quando vem políticas afirmativas, como uma ação de reparar um erro histórico, porque cotas no Brasil sempre existiu, né? Sempre existiu. Por exemplo, os negros eram proibidos de estudar. Só podiam estudar pessoas brancas que tivessem dinheiro. Então, isso é um tipo de cota, né? Então, cota no Brasil sempre existiu. Então, essas políticas afirmativas, essas cotas étnicas raciais, você citou aí um exemplo simples, né? Elas devem ser entendidas como uma política reparatória, de reparar um erro histórico que foi cometido contra a população negra. Porém, depois nós temos quase 20 anos de cotas, né, cotas raciais. Nós tivemos alguns avanços significativos, né? O número de negros e de negras na universidade, ela deu um avanço gigantesco depois das cotas étnicas raciais. Porém, nós estamos sofrendo um revés, né? Ou seja, nós estamos voltando, nós estamos atrasando alguns anos, porque na medida em que é para a gente continuar com essas políticas afirmativas, avançar, né? Nós estamos retrocedendo, né? Nós temos algumas ideias que você diz, olha, tá vendo? Você está praticando um racismo reverso, porque você está colocando, dando um privilégio para a população negra. Tá tirando o direito das pessoas brancas frequentarem a universidade, porque apenas os negros vão poder frequentar. E a gente sabe que no Brasil não existe racismo reverso, né? Ou seja, esse racismo, ao contrário, ele não existe aqui em nenhum lugar do mundo. Porque se a gente for falar de racismo reverso, a gente teria que ver que existia um navio branqueiro,
Não teve no Brasil. A gente teria que ver que a população branca, ela é impedida de entrar nos espaços públicos simplesmente por serem brancas. A gente não tem esses exemplos no Brasil. Dos Estados Unidos era assim, né? Tinha a época que existiam ambientes que negros não podiam frequentar. E se fossem frequentados, saíam à base de chute, xingamento. Historicamente, é muito triste essas realidades. E ainda hoje, existe a questão do racismo. Eu digo por mim, eu já sofri racismo. Eu não sei o Nicolau, eu não sei o Silvan, mas eu já sofri racismo com relação a chegar em um ambiente para fazer uma certa compra e a pessoa olhar para mim com um olhar de desprezo mesmo, e eu percebi que era pela cor da minha pele. Eu não sei se o Nicolau já passou por isso, mas voltando aqui, como é que tu vê essa questão do dia 20 de novembro? Por que o dia 20 de novembro é considerado o dia da consciência negra? Existe um fator histórico por trás disso? Existe alguém que teve uma luta que eu gostaria que você frisasse isso? Pronto. Antes da gente responder essa pergunta, Fábio, tu tocou aí no assunto interessante, a questão de ter sofrido racismo, né? Eu sofri e sofro ainda hoje, né? Pois é. A gente vai comprar, por exemplo, uma peça para uma moto, né? Ou uma roupa qualquer. O pessoal sempre oferece aquela que eles julgam que é mais barata, porque julgam que você não tem o dinheiro para comprar aquilo dali, né? Então, isso não tem outro nome a não ser racismo, né? Bom, mas nessa questão do dia 20 de novembro, tem sim todo um histórico, né? Um histórico de luta da população negra. O dia 20 de novembro, ele é uma ação do movimento negro, né? Primeiro lá no Rio Grande do Sul, com Oliveira Silveira. Oliveira Silveira foi um poeta, foi professor, né? E aí o Oliveira pertencia ao movimento negro unificado lá no Rio Grande do Sul e teve a ideia, junto com outras pessoas, de transformar o dia 20 de novembro no Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia 20 de novembro, ele é referente ao dia 20 de novembro de 1695, que é a data da morte de um dos maiores líderes da negritude que o Brasil já teve, que é Zumbi dos Palmares, né? Então, o dia 20 de novembro de 1695, hoje, é colocado como o Dia Nacional da Consciência Negra. E tem o Oliveira Silveira como um dos grandes articuladores da transformação desse dia 20 de novembro. Posteriormente, já em 2011, isso já com a Dilma Rousseff sendo presidenta do Brasil, teve a ideia de transformar essa data para inserir nos calendários das escolas públicas, né? Por exemplo, colocar o dia 20 de novembro para que as escolas públicas não comemorem, mas possa refletir sobre os conteúdos escolares que são dialogado com os alunos nas escolas públicas. Tanto é que, posteriormente, em 2003, isso antes de 2011, em 2003 foi construído uma lei, que é a Lei 10.639, de 2003, onde essa lei, em um dos artigos da lei, coloca o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Por que que essa tua pergunta é importante? Porque é comum a gente participar de eventos apenas por participar, mas a gente não se perguntar por que é que eu estou fazendo aquilo dali. Isso. Né? Por que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou participando? Por que é que eu estou desfilando? Né? Por exemplo, o dia 7 de novembro, pasme, mas tem muitos estudantes que não sabem que o dia 7 de novembro, aliás, que o dia 7 de setembro é colocado ali como a independência política do Brasil. Assim como o 15 de novembro, a proclamação da República. Então, muitos estudantes participam dos eventos das escolas, mas se a gente for lá no fundo perguntar, por que é que tu está aí? Participando desse evento da tua escola? Não sabe. Muitos alunos não vão saber. Por isso que essa tua pergunta foi importante, para a gente poder colocar que tem todo um histórico de lutas para que esse dia 20 de novembro seja visto como o Dia Nacional da Consciência Negra. E é importante também para a gente não sair repetindo algumas falácias e algumas ideias estapafúrdias de que a escravização no Brasil ela foi extinta porque a princesa Isabel foi boazinha e assinou aquele documento, e aí, pronto, a partir daquele momento, os negros estavam libertos.
Quem estuda história como você, eu já li algumas coisas, a gente sabe que foi um processo muito doloroso para a população negra e para quem lutava para que houvesse a libertação dos escravos em si. Outro ponto que eu gostaria de te fazer uma pergunta. Hoje, por exemplo, você é professor de uma escola profissionalizante. Dentro das escolas, ou aqui em Altaneira, você já pôde perceber, ou lá, ou em Nova Olinda, que você já lecionou lá, você percebeu que há discutido temas sobre a população negra, a sua história, é difundido isso, porque o que é que acontece? Às vezes o cara estuda, o Brasil colônia estuda a cultura europeia, estuda toda essa parte histórica da Europa, que os portugueses vieram para cá e tal, e não estuda, por exemplo, as nossas religiões africanas. Então, isso é difundido hoje dentro da escola. Como é que tu vê isso? Olha, essa tua pergunta, ela gira em torno da questão de uma lei que a gente falou agora há pouco, né? Que é a Lei 10.639. O que é que diz essa lei? Que diz que, a partir da construção dessa lei, vou repetir o número, 10.639 do ano de 2003. A lei diz, é obrigatório escolas públicas e particulares incluírem nos currículos, durante todo o ano letivo, e não só em novembro, durante todo o ano letivo, e em todas as disciplinas, não só em história, em todas as disciplinas, português, matemática, filosofia, história, geografia, em todas as disciplinas, temáticas que falem sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. Aí a gente poderia perguntar, porque a partir disso vai surgir outras perguntas que a gente precisa dar de conta. Como é que eu vou construir uma lei que diz, olha, a partir de agora as escolas têm que dar de conta disso aqui? Mas que suporte eu vou dar para que os professores, para que as escolas possam ensinar essas temáticas? Porque não basta construir uma lei e dizer que a partir de agora os professores e as professoras têm que trabalhar. Precisa dar suporte. E como é que vem esse suporte? A partir de formações. Né? Formações para os professores, para as professoras, para as escolas como um todo, né? Porque a gente sabe que tem muitos diretores, muitos coordenadores que resistem a trabalhar essas temáticas, porque a gente acha que a gente vive num mundo às mil maravilhas, que a gente é de fato uma democracia racial, né? Há um silenciamento muito grande nas escolas públicas do Brasil quando essa é a temática, né? É alarmante, preocupante isso. Né? É um dado, realmente, como você disse, um dado bem alarmante, porque o silêncio ele impera no Brasil quando essa é a temática. Porque se você vai trabalhar essa temática, ou alguém já discorda de você, que você não deve trabalhar, ou silencia. E aí, quando você discorda que você deve trabalhar essa temática, ou você silencia, quebra de uma certa forma as suas pernas. Porque como é que você vai dar de conta de uma lei que diz que as escolas têm que trabalhar em todas as disciplinas e você sozinho tem que dar de conta de tudo isso aqui? Né? Mas tem um dado importante. A gente precisa trabalhar essas questões, mas tem que ter formação para isso. Né? Um detalhe importante, que até me surgiu a semana passada, não sei se você acompanhou nos noticiários, que alguém disse, olha, por que não tem um dia de uma consciência branca? Por que não tem um dia de uma consciência branca? E aqui eu fico a me perguntar qual a necessidade de você trabalhar, por exemplo, uma consciência branca, porque quando tem uma lei dessa, significa dizer que é preciso construir uma lei para você trabalhar o que você precisa trabalhar. Né? Por exemplo, você tocou aí na questão dos livros didáticos, e é perfeito, a realidade é essa mesmo. A gente sabe tudo de iluminismo. Iluminismo é só filósofos europeus. A gente estuda a Revolução Francesa, França no continente europeu. Ou seja, o nosso currículo, ele é europeizado, né? O nosso currículo, ele é colonizado ainda, infelizmente, no século XXI. Quando essa lei surge, é para dizer, olha, o nosso livro tem que dar de conta das nossas raízes. Tem que dar de conta das nossas raízes. Se o aluno ou a aluna pegar um livro qualquer, ele vai olhar a capa do livro e ele não vai se reconhecer. Se ele for folhear o livro da primeira página à última, ele não vai se reconhecer, porque não está lá. Né? Isso é muito forte, porque quando uma criança, na educação infantil, né,
Ela sai do infantil, vai para o fundamental, vai para o médio, vai para a universidade, uma criança negra. Isso. E não se reconhece. Então ela vai crescendo achando que o padrão é o homem e a mulher branca. Pronto, ó, você tocou no assunto que eu acho interessante com relação desde a educação infantil. Minha esposa, ela conta histórias e tudo mais, é pedagoga. E um dia eu fiz uma pergunta a ela, eu disse, Flávia, existe muito contadores de história que conta histórias com relação à africanidade, à etnia racial da população negra. Ela disse, existe, mas é pouco difundido, né? E uma vez eu estava olhando o teu blog e vi uma coluna que eu acho que de uma certa pessoa, não me lembro o nome, que ela difundia somente histórias de pessoas negras. E isso é importante. Então, o teu portal ele faz uma difusão enorme e que para nós negros, né, é de extrema importância. E agora vem um pontinho. A Altaneira, você conseguiu uma luta que eu gostaria que você falasse com relação à Altaneira, que é o plano de combate ao racismo, não é isso? Eu gostaria que você falasse por que surgiu essa ideia, né, que você teve sim, sua esposa te ajudou, outras pessoas, grupos de militância em favor da população negra te ajudaram nessa construção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pronto. Para a gente falar disso, traz um pouquinho o estado do Ceará, né? O Ceará, como você sabe, ele foi o primeiro estado do Brasil a extinguir a escravidão, a escravização. Isso em 1884, 4 anos antes do país como um todo. Mas se a gente for olhar, o próprio hino do Ceará, se a gente for tentar ver o hino do Ceará, ele tem um pouco dessa trajetória, né? Terra do amor, terra da luz. Então essa terra da luz é como se a gente tivesse saído da escuridão e pudesse contribuir para que a população negra ela fosse deixasse de ser escravizada. Mas a história do Ceará, ela é um reflexo da história do Brasil, porque ela não valoriza e não conta a história de quem realmente lutou para que a escravização fosse extinta. Em Fortaleza tem um nome de alguém lá, Dragão do Mar, né? Inclusive tem um Centro Cultural Dragão do Mar. Isso, Dragão do Mar. O Dragão do Mar é Francisco do Nascimento, que foi um dos responsáveis na greve dos jangadeiros, né, um movimento importante para poder dizer, olha, a partir desse momento a gente não embarca mais pessoas negras para serem escravizadas em outras províncias do Brasil. Só que a gente esquece de lembrar que, para além do Dragão do Mar, para além do Francisco José do Nascimento, a gente teve a preta Tia Simoa, que foi uma mulher negra no estado do Ceará, que lutou antes mesmo do José do Nascimento. Né? A preta Tia Simoa estava lá na greve dos jangadeiros, junto com seu esposo, né, o José Luiz Napoleão, e eles estavam lá, combatendo firme e forte para extinguir a escravização no estado do Ceará. Esses nomes não são contados nos livros de história, não são contados na própria história do Ceará, não tem contado. Né? E o que a gente percebe? Que era preciso que a gente pudesse, a partir de Altaneira, contasse uma nova história a partir da história do povo negro. Né? Porque o estado do Ceará, ele foi o primeiro, antes do Brasil, a libertar os povos escravizados, mas não tem nada que conte sobre o protagonismo da própria população negra, não tem muita coisa a respeito disso. Então, e o próprio estado do Ceará tem alguns feriados, mas não tem muitos feriados que seja relacionado com a causa negra, né, com o protagonismo negro. A maioria dos feriados, não só no Ceará, mas no Brasil como um todo, são feriados religiosos, o que também contribui para que a gente rasgue a nossa Constituição, que diz que o Estado é laico. Então, como é que o Estado é laico e você privilegia apenas uma religião? Né? Enfim, mas como é que entra a Altaneira nesse caso?
que a gente pudesse, a partir de Altaneira, contar uma história a partir do povo negro, né? Por exemplo, Altaneira é o primeiro município do estado do Ceará a ter um plano de combate ao racismo. Não sei se você vai fazer pergunta, mas antecipando, Altaneira também é o primeiro município do estado do Ceará a colocar o dia 20 de novembro como um feriado municipal. Então, a Altaneira está sendo pioneira nesse caso, de dizer, olha, por que o dia 20 é feriado? Quando a pessoa vai perguntar, chega o dia 20, hoje não tem aula, se cai dia de semana, hoje não tem aula. Aí os alunos e os professores vão perguntar, por que não tem aula no dia 20 de novembro? O que aconteceu em Altaneira no dia 20? Aí as pessoas vão correr atrás para poder saber por que o dia 20 é feriado. Por isso a importância dessa simbologia, né, de você transformar o dia 20 de novembro em feriado. Porque quando as pessoas se perguntarem, elas vão perceber que tem uma trajetória a respeito disso, que conta o protagonismo da população negra. Mas, enfim, falando do plano de combate ao racismo, é para a gente poder perceber que o Brasil é o país mais racista do mundo. E para a gente perceber e fazer com que as pessoas percebam isso, primeiro é preciso que a gente reconhecer que eu sou uma pessoa racista, que o Brasil é um país racista, que Altaneira é uma cidade racista. A gente não pode negar isso. Para a gente poder combater o racismo, a gente precisa reconhecer que ele existe, que ele mata, né? Que ele define qual lugar tu deve frequentar, qual posição tu deve ocupar na sociedade. O racismo, ele coloca isso para nós. Então, a importância do plano de combate ao racismo é para refletir sobre essas questões. Por isso, eu até separei aqui, esse plano ele tem algumas propostas, né? A primeira delas, felizmente, a gente já conseguiu, né? Que foi a transformação do dia 20 de novembro em feriado. Antes, o que tinha disso? A Lei 674, de 2017, transformou o dia 20 de novembro em ponto facultativo. Ou seja, opcional, né? Isso, mas ponto facultativo a gente sabe que é opcional e, se tratando de administrações públicas, dependendo do gestor ou da gestora, sempre vai querer que o servidor trabalhe. Né? Sempre vai querer que o servidor ou a servidora trabalhe. Por isso que a gente disse, olha, o importante mesmo é que esse dia 20 ele seja transformado em feriado. Né? Em feriado, e as pessoas vão se perguntar por que é. Então, essa primeira a gente já, de certa forma, a gente conseguiu. A segunda seria que a gente construísse aqui em Altaneira uma lei que estabeleça cotas em concursos públicos. Essa é uma realidade no Brasil, então Altaneira não pode ficar de fora. Tem alguns retrocessos? Tem. Alguns governantes querem retirar essa política pública? Querem. Mas a gente sabe que a gente só consegue avançar se a gente resistir com o que a gente já conseguiu e lutar para que, não só que isso permaneça, mas que outros avanços venham. Então, cotas em concursos públicos seria uma outra ideia interessante. A outra seria a criação de um conselho dentro da Secretaria de Educação. Né? Esse conselho a gente até colocou o nome, que era Conselho de Promoção da Equidade Racial em Altaneira, COPERA, Conselho de Promoção da Equidade Racial. Então, como é que esse conselho funcionaria? Seria formado por professores, por estudantes, por pais de estudantes, mães de estudantes. Então, qual seria a função desse conselho? Fiscalizar se as leis 10.639, que a gente já tocou, se elas estão sendo cumpridas nas escolas. Legal. Né? Os pais, você, meu filho, qual é o conteúdo que você está vendo na escola? É só o conteúdo que reforça a cultura europeia? Não tem uma lei que diz que a cultura africana, a cultura indígena tem que ser colocada nas escolas? Tem uma lei para isso. Como é que elas estão como é que ela está funcionando? É só no dia 20 de novembro, no caso dos negros. É só em abril, no caso dos povos indígenas. Se for assim, não dá certo. Verdade. Né? Então, essa seria uma outra ideia interessante. A outra seria a gente articular e firmar parcerias com as universidades, a URCA, por exemplo, né? Que a URCA é uma universidade que já tem a política de cotas instalada, né? Nos vestibulares. Então, a gente firmar parceria com a gente, no caso, a administração pública, né? Isso. Firmar parceria com as universidades para que as universidades contribuam
para instalar uma banca de heteroidentificação. Ou seja, se tem cotas em concursos públicos, para a gente cuidar para que essas cotas não sejam burladas. Ou seja, né? haja uma fiscalização para que haja o cumprimento. Exatamente, para que não seja burlado. Porque o Brasil é um país cheio de burlar as leis, né? Infelizmente, a corrupção, infelizmente, toma conta aí. Exato. A outra seria a gente criar um estatuto da equidade racial. A ideia da gente mudar esse nome, porque no Brasil tem estatuto da igualdade racial. A gente sabe que tem uma diferença muito grande entre igualdade e equidade. Isso, justamente. Eu gostaria, quando você fala em igualdade e equidade, eu gostaria que você explicasse que você é professor. Carlos Tololo fala muito bem disso. Igualdade, eu gostaria, não, eu vou explicar. Eu ia pedir para o Nicolau, mas eu vou explicar. Igualdade é o seguinte, vou exemplificar bem simples mesmo. Eu preciso de um remédio, o Nicolau precisa de um remédio. E nós precisamos em doses diferentes, mas é dada a mesma dose para mim e para ele. Isso é igualdade. Equidade é a partir da necessidade que o outro tem. Por exemplo, eu preciso de mais remédio, o Nicolau não precisa do tanto de remédio que eu, então eu vou receber mais porque eu preciso de mais. O Nicolau vai receber menos porque ele precisa de menos. Isso aqui é uma exemplificação básica. Eu acho que eu expliquei bem, né? Eu não sou professor, mas é isso. Equidade e igualdade tem isso. Exatamente. Exatamente. Um outro detalhe para exemplificar igualdade, tem uma imagem que sempre vira e mexe caía nos exames externos, né? Nos vestibulares da UCA, no Enem, que colocava 3 pessoas assistindo um jogo de futebol. Um era uma pessoa maior, um menorzinho e o outro menor ainda. Então aquelas 3 pessoas estavam assistindo um jogo de futebol. Então elas estavam ali em condições de igualdade, porque elas estavam ali para assistir o jogo. Mas a equidade ela não aparece se você não oportunizar aquela pessoa que é menor em estatura, para que ela possa assistir o jogo igual a pessoa que ela é maior em estatura. Isso. Na mesma questão acontece na educação, né? Tem igualdade? Tem, porque os alunos são oferecidos a educação aos alunos que estão lá na escola. Né? 45 alunos estão lá em condições de igualdade para assistir a aula do professor ou da professora. Mas a gente sabe que tem alunos que têm condições diferenciadas de aprendizagem. Isso. Então, o professor, a professora, a escola precisa dar atenção maior para aquelas pessoas que têm uma dificuldade de aprendizagem. Porque essa dificuldade de aprendizagem ela pode ter diversas consequências. Condições econômicas, por exemplo. O aluno que tem condição financeira melhor, ele vai estar ali, né, tranquilo e calmo assistindo a aula. É a pessoa que não almoçou, que não merendou para ir para a escola. Como é que ela vai estar aprendendo? Sim, como é que vai raciocinar com a barriga vazia? Então, é difícil. Exatamente. Então, a equidade ela aparece nessas questões também. Bom, mas para a gente não se estender muito nesse plano, né? O plano ele tem diversas propostas, algumas delas a gente já tocou, as mais importantes a gente já tocou, e a ideia era que a gente possa refletir enquanto sociedade o quanto a gente precisa caminhar quando o assunto é racismo. Com certeza. É algo que tem que ser discutido, tem que ser debatido em diferentes lugares, nos espaços públicos, nas ONGs, escolas, universidades, para que haja não só uma informação, mas acredito que uma formação, para que o indivíduo, até o indivíduo que seja negro, ele possa, eu tenho um papel dentro da sociedade, eu sou uma pessoa que vou lutar e vou conseguir. Nicolau, eu gostaria de agradecer você, né? Eu sei que você hoje não mora em Altaneira, está morando no Potengi e tal, você ter tirado um tempo para ter vindo aqui, a gente sabe que é correria. Quem é professor, eu costumo dizer isso porque minha esposa é professora, não é só dentro de sala de aula, é fora, é 24 horas. Então eu sei que é difícil fazer essas conciliações, então eu te agradeço aqui, meu nome, o nome de Silvano, da idealização desse projeto, que é justamente isso, pessoal. O Papo Social Podcast, ele vem aqui para dar ênfase a pessoas que têm um papel fundamental dentro da nossa comunidade.
O passado foi com Cícero, o antes foi com o seu Zé Mariano, né? Um grande poeta, né? Um cara que tem uma história de vida muito legal, muito bonita. Quem quiser assistir também dá uma olhada aqui. Tem alguma coisa a dizer a mais, Nicolau? Para a gente encerrar o nosso papo social. Pronto. Primeiro, colocando as palavras iniciais, né? Agradecer profundamente a vocês do podcast Papo Social. Eu acompanho desde os primeiros episódios, né? Já teve também o Paulo Henrique, né? Já teve o próprio Tolov, né? Então eu acompanho desde os primeiros episódios. E a gente só percebe o tamanho da importância que a gente faz para a sociedade quando, de fato, quando passa 2, 3 anos que a gente vai perceber a contribuição que a gente conseguiu desenvolver e dar para a nossa sociedade. Então, o podcast, daqui uns 2, 3 anos, a gente vai perceber também, quando a gente for recapitular e ver lá no YouTube, né? Poxa, quanta gente a gente já trouxe aqui, quantas contribuições, porque quem contribui não é só quem está aqui falando, né? Isso. Né? Mas, por exemplo, quem organiza, né, todo o processo, né? Quem elabora, quem pensa, quem é que eu vou trazer que possa contribuir para que a sociedade ela possa ser menos desigual. Porque o nosso objetivo maior é esse, é que a nossa sociedade possa ser menos desigual, né? Que ela possa ser menos racista, que ela possa ser menos machista, que ela possa ser menos homofóbica. A gente precisa disso. E nós, enquanto pessoas, independente da função que a gente esteja desenvolvendo, nós temos um papel importante na sociedade e a gente não pode se calar diante de fatos como esse que está acontecendo no nosso país, né? A gente tem uma obrigação muito grande. Por que é que eu falo isso, Fábio, antes de encerrar? Porque nós temos diversas pessoas com um nível de formação teórica muito grande, mas com pouca contribuição para a sociedade. Quantos doutores nós não temos? Quantos pós-doutores nós não temos? E tudo silenciando. É verdade. Tudo silenciando diante de um caso como no Brasil, que atrasou quase 100 anos. A gente vinha... Claro que o Brasil ele é um país que caminha a passo de tartaruga, mas vinha caminhando. Mas a gente avançou 10 anos... 11 anos, e de repente a gente atrasa 30, 50 anos. Então, o que a gente tinha conquistado, eu até na semana passada teve o lançamento das rádios livres, né? O Tolov organizou, e eu assistindo, e o Tolov disse uma questão importante, que ele disse, a gente não precisa só resistir, a gente precisa avançar. Mas o Brasil está tão de um jeito que a gente está esquecendo de avançar para resistir. Para não deixar que o que a gente já conseguiu se acabe. A gente está deixando de avançar, porque se eu não resistir aqui, se eu tentar avançar aqui, eu posso perder isso aqui. O Brasil está desse jeito. Mas a fala é importante, a gente precisa realmente não só resistir, mas avançar. A gente está precisando disso, né? E aí eu parabenizo vocês do podcast por estar desenvolvendo essas questões, né? Trazendo pessoas que possam contribuir. E vocês em si que estão contribuindo, né? Quando a gente seleciona as pessoas para trazer aqui, a gente já pensa no que no caso, eu estou dizendo você e Silvan, no que é o que a gente pode oferecer para a comunidade, para que ela possa saber que a gente precisa avançar nas políticas públicas do nosso país. É isso. E uma mensagem que eu vou fazer é o seguinte: não se sinta menosprezado, porque tem pessoas que se sentem menosprezadas porque é negro. Eu já conheci pessoas assim, é muito triste, pelo preconceito que vem. Não se sinta menosprezado pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, por a classe social que você ocupa, pela opção sexual que você tem. Não se sinta menosprezado, tá ok? Então é isso aí, valeu, te agradeço, né? Isso, muito bem, ó. Ainda bem, podcast não é entrevista, porque quando é entrevista, o que é que acontece? Aquela coisa. Vou lhe pedir, se inscreve no nosso canal, compartilha, manda pro teu amigo, pra tua amiga, ativa o sininho e comenta também. Se não gostou, comenta, não tem problema, isso é democracia. Se gostou, comenta também, é que a gente gosta, viu? Tem mais alguma coisa, Silvan?
Valeu, agradeço o Nicolau e é isso aí.